Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Na aula de hoje, estudaremos o livro O que Sabe Quem Erra, da Maria Tereza Esteban. Esse livro que traz uma abordagem sobre a avaliação e sobre o fracasso escolar. Você então pegue seu arquivo impresso ou fique acompanhando aí com o seu PDF aberto, no computador ou celular, para que nós façamos o acompanhamento em conjunto dessa leitura. Inicialmente, vale lembrar que a abordagem principal deste livro é uma discussão sobre o contexto da escola, mas focando na questão da avaliação e do fracasso escolar. O que é a avaliação escolar? A avaliação é um processo de análise, de acompanhamento do aluno, com fins de reorganização da prática, verificação da aprendizagem e também numa perspectiva somativa para aprovação ou reprovação. É claro que cabem aqui multiversas formas, compreender que há várias facetas no processo avaliativo. Mas o livro propõe uma visão democrática do processo de avaliação, entendendo a avaliação como um processo de melhoria do ensino. E o fracasso escolar considera-se aquela dinâmica em que o aluno não alcança o resultado satisfatório, o aluno não alcança as habilidades e as aprendizagens esperadas para aquele nível, para a escolaridade, para as causas que provocam esse não aproveitamento, esse não rendimento, e que dinâmica está envolvida na reprovação e no insucesso dos alunos que não alcançam o resultado esperado, ok? Então vamos iniciar pela introdução do livro. Esse livro, ele faz referência, ele refere-se a uma tese de doutorado. Então é uma tese de doutorado que foi transformada num livro que faz essa reflexão sobre o cotidiano da escola. O texto focaliza a prática escolar atravessada pela vida, cuja dinâmica produz marcas e delineia percursos. Então pensem, prática escolar. Essa prática escolar ela é atravessada e perpassada pela vida, por pessoas, por estudantes, professores. E essa dinâmica de prática escolar e sua relação com a vida, com pessoas, ela produz marcas, ela delineia, ou seja, ela desenha percursos e trajetos que foram e que podem e devem ser percorridos, ok? Continuando, vamos fazer uma análise da nossa escola. Nossa escola hoje está imersa em um mundo caracterizado por profundas e velozes transformações. Um mundo que se apresenta através de fragmentos. Isso. E muitas vezes não encontramos o fio que possa conectá-los. Fragmentos que compartilham o mesmo cenário, sem, entanto, compartilhar o protagonismo. Alguns sujeitos e algumas ações estão sempre à frente e fortemente iluminados, enquanto outros são postos nas margens. Suas vozes não são ouvidas e pouca ou nenhuma luz os atinge. Essa dinâmica invade a escola. Hoje o nosso mundo, na sua dinamicidade, na velocidade com que as coisas acontecem, ele é apresentado a todos com fragmentos, com pedaços, com contextos fragmentados. E é possível e é preciso encontrar um fio que venha conectar todos esses fragmentos, uma forma de apresentar aos alunos, uma forma de desenvolver um trabalho que consiga conectar todos esses fragmentos. Esses fragmentos, por sua vez, eles compartilham o mesmo contexto, uma mesma realidade. Porém, o protagonismo nesses contextos nem sempre é compartilhado. Ele é exercido por algumas pessoas, por alguns grupos, enquanto outros estão à mercê do sol e outros à sombra. Então, o que se quer aqui é fazer uma análise de que na luta para fazer essa unificação, essa articulação entre esses fragmentos, que nesse processo e nessa busca,
todos sejam considerados, inclusive aqueles que estão fora, estão alheios a esse processo e ao protagonismo do contexto em que estão inseridos. E aqui é uma evidência que é apresentada, que essa dinâmica de exclusão de uns e de protagonismo de outros, ela invade a escola. Então, por isso, essa reflexão ela irá tratar da escola. Hoje, esse contexto de dinamicidade, essa realidade tecnológica, ela tem mudado a forma como as pessoas têm vivido e ela tem reconfigurado as relações entre pessoas. Porque hoje, nas redes sociais, por exemplo, a pessoa interage, ela se encontra com pessoas num outro ambiente, num ambiente não real. E cada vez tem se tornado mais forte essa relação pessoal com o virtual, de forma que isso interfere na pessoa, na forma como a escola trabalha e na forma como as relações se dão. Uma questão interessante dessa relação virtual é que no mundo virtual as pessoas às vezes têm uma impressão, tem uma sensação de que está tendo um contato real e para muitos talvez serve até como uma válvula de escape, até porque nas redes sociais, nesses meios, não há uma hierarquização como temos no mundo real. Todas as pessoas podem ter um perfil com boas fotos e com bons argumentos. Então, na rede, todo mundo opina, todo mundo fala. Em grupos de pessoas, todas as pessoas dão sua opinião. Aquilo é considerado ou para polêmica ou para proveito. Então, assim, essa relação virtual, essas tecnologias têm reconfigurado, talvez de uma forma, a nossa relação. Mas é preciso tomar cuidado para que essas tecnologias não comprometam a nossa relação pessoal. Vamos lá. A tecnologia que une também pode servir para substituir a figura do outro. Por isso é importante que lembremos que a tecnologia é um mundo virtual, mas ela não pode substituir a figura do outro. Mas é algo que tem acontecido, embora seja muito bom. Ela não pode substituir a figura do outro. Como parte de um processo de criação de uma realidade virtual que pode se tornar mais verdadeira que a própria realidade. Às vezes a imersão nesse mundo tecnológico nas relações é tão grande que parece mais verdadeiro e mais comum para o indivíduo do que a própria e real realidade. Continuando. O ser humano se distancia da existência humana dentro de um contexto em que a presença do outro é vivida e sentida como real. Isolado em seu confortável espaço pessoal, distanciado de muitos dos fatos que efetivamente ocorrem na realidade, torna-se cada dia mais fácil esquecer que a vida é muito mais dinâmica e complexa do que a infinidade de informações, situações e possibilidades que, com a imensa variedade de recursos, surgem na tela. O mundo é mais complexo. Então, o conforto, a comodidade que temos na nossa casa, no nosso ambiente, no nosso lugar, na nossa zona de conforto ali, talvez nos impeça de perceber que a vida é muito mais complexa, ela é muito mais dinâmica, a vida é muito mais... é mais diferente, ela é mais viva e intensa do que talvez esse mundo que se vê e se apresenta na tela. A tecnologia promete e algumas vezes permite a democratização do conhecimento, que associa a melhoria nas condições de vida. Então, ao mesmo tempo que traz esses perigos, talvez, nas relações, nem perigos, essas reconfigurações nas relações, a tecnologia também, ela traz uma proposta de inovação, de melhoria, e é claro que sabemos que a tecnologia, ela pressupõe melhorias, praticidade no nosso processo de vida, de uma forma geral. Mas a gente precisa entender que o nosso contexto hoje é um contexto diverso e nem sempre todos são beneficiados com essa qualidade, nem todos recebem essa melhoria, porque há um contexto em que vivemos e nesse contexto, como disse, nem todos exercem protagonismo.
nem todos estão na sombra que é produzida com os benefícios e talvez estão queimando a luz do sol. Então, quando nós falamos desses benefícios, a gente precisa entender que muitas pessoas hoje estão vivendo fora desses benefícios que talvez a tecnologia tenha apontado. A tecnologia aponta melhorias para o processo educativo, traz propósitos de inovação e qualificação das práticas pedagógicas. Contudo, existem diferenças e desigualdades que marcam o contexto da escola. Essa relação se revela no cotidiano escolar e marca a prática pedagógica. Então, essa relação de desigualdade, de talvez melhorias que se tem, mas talvez a impossibilidade de todos terem acesso a ela, elas marcam o cotidiano escolar, marcam a prática pedagógica. E como nós falamos, o contexto escolar, que é atravessado por vida, ele marca, ele gera delineamento. Então, por isso que estamos falando que essa tensão, essa diferença, divergência que há na melhoria da qualidade do ensino, nos benefícios que essa tecnologia e dinamização de relações traz e que nem sempre todos são beneficiados. A tecnologia, o que ela faz? Isso aqui é importante, tá bom? A tecnologia redefine as relações, exatamente como já dizemos. Cria novas demandas para educação, sim. Hoje temos diferentes demandas, preparar o aluno para esse mundo tecnológico e prepará-lo para exercer o seu conhecimento no mundo também digital, produzindo tecnologia, utilizando os meios digitais e tecnológicos para se comunicar e interagir na sociedade. Tanto que, na Base Nacional Comum Curricular, das competências gerais é esse trabalho de aprendizado acerca da tecnologia digital. E a tecnologia também anuncia a possibilidade de incrementar o tão desgastado processo de aprendizagem realizado na escola. É possível incrementar, tornar melhor o trabalho que temos na escola. E a tecnologia também anuncia essa possibilidade de melhoria. A imagem de um mundo altamente informatizado, tecnologicamente desenvolvido, com altos níveis de conforto e bem-estar, se apaga quando pensamos nos milhões de pessoas analfabetas que compõem a população mundial. Então, falamos desses benefícios que a tecnologia traz. E a tecnologia, ela traz uma visão de um mundo informatizado, um mundo dinâmico, um mundo interligado, com melhorias e com qualidade de vida, de conforto, de trabalho. Mas quando nós lembramos e vemos pessoas analfabetas, pessoas que vivem em condição de miséria, essa imagem de um mundo perfeito, talvez ela se apague e fique um pouco obscura diante de tudo que a gente vai fazer. Porque nós estamos em um mundo em que nem todos gozam dos benefícios produzidos. A grande circulação da riqueza produzida ofusca o fato de que ela está concentrada nas mãos de poucos. Então, estamos com tecnologias que estão evidenciando a melhoria do processo educativo e do mundo. Mas também talvez isso ofusque a nossa possibilidade de ver que nem todos possuem isso, têm acesso a isso e que ela está concentrada na mão de uma minoria. O conhecimento, como os demais bens, privatizado e posto a serviço de uma pequena parcela da humanidade, é um dos fatores que contribuem para ampliar o abismo que separa as pessoas de acordo com o que possuem. O conhecimento também é um fator para criar um abismo entre pessoas. Nós estamos falando aqui muito da questão financeira e tecnológica, mas o conhecimento, ele também pode ser uma forma de contribuir para essa separação do abismo. Não o conhecimento em si, mas a existência de conhecimento e o acesso a ele por parte de uns e por parte de outros, não. No entanto, se olharmos para os excluídos, podemos encontrar laços de solidariedade, marcas de colaboração, pistas de processos em que a vida é compartilhada, ok?
é preciso voltar o nosso olhar também para as coisas boas que estão se desenvolvendo para esses excluídos. O que tem se trabalhado e o que tem se construído para que essas pessoas que estão do outro lado do abismo consigam alcançar o conhecimento. Importante. O intenso processo de exclusão traz a urgência de se repensar toda a ordem social. Então, esse processo que nós vivemos de exclusão, de segregação, talvez no campo da tecnologia, do acesso que as pessoas têm ao conhecimento e as formas de aprimorar e facilitar esse conhecimento, nos revela a urgência que temos de repensar a sociedade, a forma como ela tem sido construída e como isso tem afetado o contexto social. Repensar toda a ordem social, repensar também os processos de produção científica e a escola como instituição integrada e integradora da realidade passada, atual e, ao que tudo indica, futuro. Então é o momento de repensar no papel da escola, na questão da produção científica, de como a escola tem se posicionado, como a escola tem se localizado nessa relação entre a possibilidade de acesso e real condição de acesso ao conhecimento e aos benefícios que o mundo moderno nos traz hoje. Ok? Nesse sentido, esse trabalho vai centrar a atenção na reconstrução do saber docente sobre a avaliação. Centramos a atenção na reconstrução do saber docente sobre a avaliação, que, do nosso ponto de vista, do ponto do autor, é demandada por diversos fatores, entre os quais destacamos o fracasso escolar. É preciso haver uma reconstrução do que os docentes professores pensam acerca da avaliação no contexto da escola. O que o professor pensa sobre avaliação diz muito sobre como a avaliação realmente acontece, porque é o professor que conduz todo o processo avaliativo. Entendendo que a avaliação também é um processo que pode permitir emancipação, libertação e desenvolvimento de autonomia do estudante e aprendizagem, o professor precisa repensar e reorganizar suas visões acerca da avaliação quando se fizer necessário para que essa avaliação de fato seja algo acessível, democrático e promotora de aprendizagem. No ponto de vista dos autores, essa reconstrução do saber docente pela avaliação é demandada por diversos fatores. Vários fatores indicam a atenção que se deve ter na reconstrução do conceito de avaliação, mas aqui é destacado o fracasso escolar. Ou seja, é preciso repensar a avaliação, como o professor concebe a avaliação, mas dentre os fatores que influenciam e sugerem essa necessidade, aqui neste livro se destaca o fracasso escolar, ou seja, o processo pelos quais alunos não estão alcançando o que se espera, não estão desenvolvendo as aprendizagens necessárias e as causas que estão envolvidas nesse fracasso, nesse insucesso dos estudantes. Então, se houver uma pergunta assim, o livro é o que sabe quem erra, centra atenção na reconstrução do saber docente sobre avaliação. E tal processo é demandado por diversos fatores, e dentre os quais o livro destaca o fracasso escolar. Ok? Agora vamos para outro ponto muito importante, relação entre teoria e prática. Valorizamos aqui tanto a teoria quanto a prática, ok? Então o livro fala da importância da teoria e da importância da prática. Continuando aqui. A existência da teoria não é sempre percebida pelos próprios professores. Algumas vezes a teoria adquire uma presença silenciosa, que oculta seus fundamentos e se revela e se difunde através de atividades entendidas como exclusivamente práticas. Nem sempre os professores percebem e sabem da sua teoria, da teoria que talvez está subjetivamente implicada nas suas ações. Às vezes a teoria ela está de uma forma silenciosa, ela não se manifesta visivelmente e talvez ela se oculta, mas ela tem influência na prática do professor. E muitos professores dizem que algumas atividades são estritamente, exclusivamente práticas, sendo que elas também revelam a teoria que o professor sabe. O que o professor sabe
sobre o que ele sabe. Ele sabe que ele sabe teoria? Entendam bem. O educador entende, compreende que ele sabe teoria? O que o professor sabe? Ele sabe que sabe teoria, que entende a teoria, ou ele sabe que não entende teoria, ou não sabe? É muito complexo isso. O professor pode saber, entender que sabe teoria, e talvez ele pode não saber que entende teoria, porque às vezes essa teoria não se manifesta e fica de forma silenciosa envolvida nos processos. Vamos agora para outra parte, também muito importante. Aquilo que eu grifo, de uma forma geral, é o que eu copiei e grifei. Então são os pontos que eu acredito que sejam importantes e possíveis questões. Os fenômenos educativos, pela complexidade e singularidade que caracterizam os fenômenos sociais, ou seja, os fenômenos educativos caracterizam fenômenos sociais, não podem ser pesquisados fora da interação dialógica entre teoria e prática. Então, o fenômeno educativo tem que ser pesquisado e analisado na perspectiva de teoria e prática. Aquilo que acontece na escola, os processos de educação têm que ser repensados na perspectiva de teoria e prática. Ponto importante, frase importante. A pesquisa educacional tem como finalidade o aperfeiçoamento da prática, ou seja, toda pesquisa realizada envolvendo a educação tem como finalidade o aperfeiçoamento da prática. Pesquisa tem que dar resultado que melhore a prática. Portanto, teoria e prática se conectam com o objetivo de transformação da realidade pesquisada. Olha aqui, uma questão importante. Duas questões. Primeiro, a pesquisa educacional tem como finalidade o quê? Aperfeiçoamento da prática. Aí pode até complementar, ser uma questão assim. A pesquisa educacional tem como finalidade o aperfeiçoamento da prática. Portanto, teoria e prática se conectam com que objetivo? Com o objetivo de transformação da realidade pesquisada. A pesquisa é feita, aquilo deve promover melhoramento da prática, melhorias na prática, como? Melhorando e transformando aquela realidade que foi pesquisada. Vamos lá. Uma compreensão da realidade social como instável, mutante e impermanente processo de reconstrução. É necessário que, durante tudo que fizemos, entendamos que temos uma prática particular. Temos uma prática num contexto particular com suas características. Aquilo que desenha o contexto, desenha a realidade, é algo muito particular e está envolvendo fatores como: esses traços peculiares demandam um desenho metodológico que incorpore a dinâmica do processo educativo, que, como construção histórico-cultural, está articulada à intencionalidade humana, a sua potencial criatividade, a polissemia, enfim, uma compreensão da realidade social como instável, mutante e impermanente processo de reconstrução. Pesquisa sobre um contexto educativo envolve considerar que o contexto está em mutação, ele é instável, ele sofre interferência de vários fatores e que a nossa prática, a nossa vivência nesse contexto tem que considerar que o contexto tem potencial, o contexto tem especificidade, tem intencionalidade humana envolvida. Falar sobre essa mudança, sobre o que essas mudanças podem provocar, essas mudanças podem realizar no contexto, isso nos leva a questionar como nós podemos melhorar na prática. Como podemos? Pesquisando. Como podemos melhorar no contexto? Investigando essa realidade. Então aqui tem-se a oportunidade de investigar a realidade, de investigar esse contexto para que se consiga superar algumas dificuldades que comprometem e que produzem fracasso escolar, ok? Para muitos, essa possibilidade de pesquisa é um convite atraente. Apresenta palavras e conceitos estimulantes de dialogia, a capacidade de diálogo, interação, de uma ação que interage, que envolve mais de um indivíduo,
Multiplicidade, ou seja, existem várias facetas a serem pesquisadas. Polissemia, várias compreensões e várias conceituações acerca de um fator, várias visões acerca disso. Singularidade, é específico, é único. Subjetividade, aquilo que os indivíduos pensam, aquilo que ele pensa no seu interior. Partilha, compartilhamento, divisão, reconstrução, possibilidade de refazer, ruptura de fronteiras, superar barreiras, vozes, cenários, territórios, cartografias, mestiçagem, ou seja, é um contexto dinâmico e isso oportuniza uma grande investigação. Palavras que soam como novidade no âmbito do discurso pedagógico, que de alguma maneira já se havia acostumado à monotonia do discurso unívoco. Palavras que prometem imprimir um novo ritmo a uma escola que parece não atrair ninguém. Então a possibilidade de pesquisa, de investigação desse cenário, ela é grande porque é um cenário diferenciado. Esse cenário tem particularidades, tem especificidades e oportunidade de conhecê-lo melhor para compreendê-lo, analisar seus problemas e tentar superá-los de uma forma diferente, tornando a escola um lugar diferente daquela visão que se tem de uma escola que não atrai ninguém, que não muda nada, ok? Continuando, falamos de um território em construção, ou seja, se falamos em reconstrução, temos que pensar também no conceito de construção, que é algo contínuo. O diálogo entre a teoria e a prática, ou entre a prática e a teoria, vai definindo o movimento necessário possível de desenvolvimento da pesquisa, conectada à ação transformadora. Ou seja, pesquisa gera transformação, beleza? Estamos num território em construção, numa pesquisa, numa busca pela melhoria. O diálogo entre a teoria e a prática, ou entre teoria ou prática e teoria, à medida que eles vão dialogando, eles vão delineando e definindo o desenvolvimento da pesquisa, de que forma essa pesquisa se dará, como nós poderemos organizar uma pesquisa que gere resultados que transformem essa realidade, através do diálogo entre teoria e prática. Se houver diálogo entre teoria e prática, tudo será definido, delineado e os objetivos serão alcançados, objetivos de melhoria daquela realidade. Consideramos o enfrentamento democrático da diversidade de vozes uma prática indispensável ao desenvolvimento da perspectiva de mudança conceitual em que nos situamos. Ou seja, vivendo nessa situação que nós temos hoje de exclusão, de segregação, de diferenças, precisamos entender que existe uma diversidade de vozes, de pensamentos e o exercício de compreender, democratizar a utilização das vozes, a sua participação e o protagonismo de tudo, isso é necessário quando queremos fazer uma mudança, quando queremos superar alguma limitação que possuímos. Ok, continuando. Teoria e prática se interrogam mutuamente e proporcionam chaves para a compreensão do contexto investigado. Lembrem-se que temos aqui uma forte discussão sobre teoria e prática e sua relação. Falamos que a relação entre elas delineia a pesquisa numa busca por transformação. Teoria e prática, como fazem isso? Nós não falamos que elas dialogam e delineiam e sugerem um caminho para alcançar os objetivos e transformar a realidade? Como que isso se dá? Teoria e prática se interrogam mutuamente, uma questiona a outra. E esse questionamento, essa interrogação é na busca de respostas. E isso proporciona chaves para compreender o contexto que se investiga. Como encontramos respostas e chaves para o contexto que investigamos? Numa mútua interrogação entre teoria e prática. Esses interrogatórios produzem respostas e essas respostas se concretizam como chaves para compreender o contexto que se investiga. O eixo que conduz o discurso, esse discurso que se analisa e que se propõe neste livro, é o debate realizado sobre o processo de avaliação dos alunos que as professoras realizam em sala de aula. Qual o processo de avaliação que está sendo realizado,
eu estou usando gerundismo aqui, o processo de avaliação que é realizado pelas professoras em sala de aula. Então, assim, o fio condutor dessa análise é a investigação do processo de avaliação dos alunos desenvolvido pelas professoras. Escolhemos esse fio condutor por quê? Por que o fio condutor é esse debate sobre esse processo de avaliação? Pela sua capacidade de conexão entre prática escolar e prática social. Pois, esse aqui é um pouco complexo, mas a gente vai discutir depois. Escolhemos esse fio condutor, pois, por sua capacidade de conexão entre prática escolar e prática social, pois, como prática em que se valora os alunos e alunas, é simultaneamente um importante veículo dos valores sociais em direção à escola e de informação do desempenho escolar, que atua como instrumento de controle social. O que esse texto ele quer dizer aqui quando ele apresenta esse fio condutor para a análise e para o discurso? Eu vou reescrever em outras palavras para ver se fica mais entendível, ok? O que conduz o livro é a análise de como as professoras avaliam os alunos, ok? Essa análise conecta escola com o social, pois se a avaliação da nota para os alunos mensura-os nem sei se essa palavra existe, ela é importante para revelar a realidade do aluno e como a realidade do aluno se manifesta na escola. E isso nos dá informações sobre o rendimento do aluno e permite influenciar sua realidade. Eu tentei reescrever, ou seja, o livro fala o seguinte: o eixo que conduz o discurso é o debate realizado sobre o processo de avaliação dos alunos que os professores realizam em sala de aula. Escolhemos esse fio condutor por sua capacidade de conexão entre prática escolar e prática social, pois como prática em que se valora os alunos e alunas é simultaneamente um importante veículo de valores sociais em direção à escola e de informação do desempenho escolar que atua como instrumento de controle social. Ou seja, o que conduz o livro é a análise de como as professoras avaliam os alunos. Essa análise conecta escola com a sociedade, pois se a avaliação ela dá nota ao aluno, ela mensura os alunos, mede o aprendizado, ela é importante para revelar a realidade do aluno e como essa realidade se manifesta na escola. E isso nos dá informações sobre o rendimento do aluno e permite influenciar a sua realidade. Por quê? Se a avaliação ela mede o aluno, ela também dá informações sobre como o aluno tem se desenvolvido. Um aluno que no seu contexto, na sua realidade, tem encontrado entraves,
dificuldades e limitações no âmbito social, isso vai se revelar muitas vezes na escola, também através da avaliação. E a avaliação, por promover a aprendizagem, ela pode promover mudança no contexto, ela promove influência na sociedade. Então, por isso, a avaliação sempre deve ser repensada e o conceito sobre avaliação deve ser sempre reconstruído, porque se ela revela um pouco do aluno, se ela produz aprendizagem, essa aprendizagem muda o contexto, devemos usá-la para conhecer o aluno, ensinar ao aluno como mudar a sociedade e criar meios para que ele redirecione e transforme o seu social, ok? Vamos continuar. A avaliação é um processo significativo para reflexões sobre a prática social, a prática escolar e a interação entre esses âmbitos. Questão também, tá? A avaliação é um processo significativo para quê? Para reflexão sobre a prática social, a prática escolar e também a interação entre a prática social e a prática escolar. Ela tem uma capacidade reconstrutiva. Por que reconstrutiva? Porque a avaliação ela não pode somente ser para mensurar, para atribuir uma nota ou um conceito ao estudante. Ela deve, com mais intensidade, permitir ao educador conhecer o aluno para dá-lo subsídios para melhoria, tanto para a prática do professor quanto a aprendizagem do aluno. Então, a avaliação, se você enquanto educador avalia só para atribuir nota, você está equivocado quanto à sua concepção. Uma avaliação deve dar subsídio para o professor reorientar sua prática e reorganizar seu fazer pedagógico com vistas a atender à necessidade de aprendizagem dos estudantes, ok? Como ato de reconstrução, a avaliação se constitui em um processo formativo para as professoras, articulando dialeticamente reflexão e ação. Então, como a avaliação é um ato de reconstrução, ela se torna um processo de formação para as professoras. Se a avaliação permite reconstruir, ela permite as professoras aprender. Nisso, vai articular e vai fazer esse diálogo entre a reflexão que se dá do resultado e a ação que continua e que prossegue após a obtenção desse resultado. Continuando. Essa transformação que falamos da mudança da concepção e também da mudança da realidade, essa transformação demanda à escola a definição de um processo de ensino-aprendizagem articulado pelo objetivo de, ou seja, para mudar a situação, mudar esse contexto e a forma de analisar e se conceber avaliação, essa transformação imbui a escola construir um processo de aprendizagem que tem que objetivo? O sucesso escolar de todas as crianças. Então, todo esse trabalho de repensar a prática educativa, o processo de avaliação, para ter esse bom resultado e superar esse fracasso, ele deve ter que objetivo? O sucesso escolar de todas as crianças, independente de situação, de condição e também de realidade. Ressaltando aqui o aprendizado das crianças de classes populares, as mais atingidas pelo fracasso escolar, como parte de uma dinâmica de exclusão social. Vivemos numa prática de exclusão social, e as crianças mais excluídas de classes mais populares e menos abastadas são as crianças que mais sofrem e são mais atingidas com o fracasso escolar latente na nossa realidade, ok? Falamos no início sobre a questão do protagonismo dessa realidade e desse contexto de fragmento. Vamos lá. O protagonismo dado às vozes encontradas no interior da escola se vincula à percepção de que a invisibilidade da teoria imersa nos fazeres cotidianos contribui para que professores e professoras não reconheçam valor em suas atividades, que percebem como uma prática sem consistência devido à carência de teoria. Então, professores que
Professores que não conseguem compreender e não conseguem perceber a teoria na sua prática, muitas vezes eles acreditam que sua prática ela não tem consistência, ela tem assim, não tem sustento, porque não consegue perceber, eles não sabem que a sua prática carrega teoria. Quando damos protagonismo às diferentes vozes do interior da escola, vozes oprimidas, vozes excluídas, e nós vinculamos esse protagonismo de vozes à percepção que a teoria está invisível, de que a teoria não está sendo exposta no que se faz cotidianamente, o que nós percebemos? Professores e professoras talvez não dão devido valor àquilo que estão fazendo, às suas atividades, às suas práticas. Por quê? Dão protagonismo, dão oportunidade às vozes, mas a teoria não aparece, não é evidente, a teoria permanece invisível, então eles acreditam que não há uma relação entre teoria e prática, e por isso não valoram, não dão valor, não valorizam, valoram é atribuir valor, não valorizam as suas atividades, e percebem sua prática como uma prática sem consistência devido à carência de teoria. Agora vamos lá, continuando aqui. Esse processo faz com que professores e professoras, como tantos outros sujeitos sociais, aprendam a saber que não sabem. Eles sabem que não sabem. Ou seja, os professores acham, entendem, acreditam que não sabem porque a teoria é invisível, a teoria não fica exposta. Então, é necessário que busque esse diálogo e esse questionamento entre teoria e prática para que se obtenha respostas mais evidentes, mais claras e que se mude a concepção. Saibam que saibam. Finalizando aqui. Tinha que falar de Paulo Freire, né, gente? Faz todo sentido quando falamos sobre fracasso escolar e avaliação. Como todo ato pedagógico eu vou tampar aqui, é o quê? O que Paulo Freire fala? Todo ato pedagógico é um ato... Vamos lá para ver quem acertou esse desafio. É um ato político, gente, não podemos esquecer disso. Todo ato pedagógico é um ato político. Parece-nos fundamental para a construção de relações humanas mais justas e solidárias. O quê? Vamos lá. Questão de prova. Como todo ato pedagógico é um ato político, parece-nos fundamental para a construção de relações humanas mais justas e solidárias. Fazer o quê? Desenhar uma prática pedagógica capaz de contribuir para que as pessoas cheguem a saber que sabem. Saber que sabem, com sua razão, sentimentos e afetos. Ou seja, para que a gente tenha essa compreensão de que o ato pedagógico é um ato político e compreender que ele é fundamental para a construção de relações humanas mais justas e solidárias, precisamos desenhar e construir uma prática pedagógica que contribuem para que as pessoas saibam que sabem. Elas tenham consciência e acreditem que saibam. Tudo isso com razão, com entendimento e com sentimento. Temos a relação entre teoria e prática. E a realidade só será transformada quando as respostas do diálogo, da indagação entre teoria e prática fornecerem subsídios para investigar essa realidade, delinear um novo caminho e alcançar o sucesso de todos os estudantes, ok? Continuaremos na próxima aula. Por enquanto é só. Um grande abraço e até mais, pessoal!